Então vamos lá, vamos continuar. Caiu rápido demais, gente. Tava no último minuto e puf, caiu. Nem vi o tempo passar. Vamos lá, então. Eu estava falando a respeito da ação de alimentos, né, gente? O Robert estava me perguntando, tem alguma exceção com relação à ação de alimentos? Ó, morrendo o autor, não, gente, tá? Não tem jeito, porque a ação de alimentos, ela é personalíssima. Então, morrendo o autor, acabou, né? Morre ali o direito, tá? Agora, e se for o réu, né? Teria possibilidade da substituição processual? E aí, assim, eu vou ser bastante clara com vocês. Eu não vejo como uma substituição processual, entende? Ah, professora, mas se por um acaso, né, o pai, ele não tiver ali outros filhos e tudo, os sucessores dele não seriam o pai e a mãe? Sim, seriam. Pode tentar fazer uma habilitação para ver se ganha tempo no processo? Olha, até pode, gente. Mas assim, eu vou falar para vocês que eu acho que isso é meio que forçação de barra, tá? Eu acho que o entendimento melhor nesse caso seria, né, a extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Em virtude da morte, por ser uma ação intransmissível, e mover uma nova ação em face dos avós. Porque a obrigação deles, na verdade, gente, é uma obrigação subsidiária, entende? Né? Então, na ausência do pai, eu posso recorrer contra os avós? Posso. E olha só, pensa no tamanho da confusão. Como que é, por isso que eu não consigo enxergar a sucessão processual nesse caso. Quando você move a ação em face dos avós, gente, eu vou espirrar. Ai, vamos lá. Alergia matinal. Quando a gente move a ação em face dos avós, né, uma ação de alimentos, a gente move essa ação em face dos avós paternos e maternos. E aí, como que é que eu vou fazer, então, substituição, sucessão processual, habilitação com os avós maternos? Não teria como, entende? Então, assim, eu não acho que não é possível, não, tá? Nesse caso, a extinção do processo sem resolução do mérito e uma nova ação em face dos avós paternos e maternos. Aí, ok. Aí, tudo bem, tá? Mas vocês vão ver, provavelmente, vocês já devem ter visto ou verão, né, um posicionamento diferente desse meu, tá? Pois é. Mas como eu tô aqui em casa, né, eu vou passar um álcool em gel. Não pode, tem que espirrar no braço. Eu sei. Então vamos lá, queridos. Continuando. Alguma dúvida até agora, gente? Acho que a habilitação também é muito tranquila, né? Pelo menos assim, de entender, o raciocínio dela é bem tranquilo. Aí o que acontece, gente? Vão para os detalhes, né, que eu coloquei para vocês no material. Natureza jurídica. Ação de conhecimento de natureza contenciosa. Por quê? Porque vai ter um certo tumulto no processo, né, gente? Tá? Vai ter um certo tumulto no processo. Então, ela não é jurisdição voluntária, ela tem natureza contenciosa, tá? A sentença tem natureza constitutiva, por quê? Porque ela cria uma nova situação jurídica, ou seja, substituição das partes do processo, tá? O processamento, gente, basicamente, né, vai ser distribuída por dependência, tá? Aos autos do processo, e enquanto a habilitação não for resolvida, o processo principal fica suspenso. Por isso mesmo que eu falei para vocês que o primeiro contato que vocês tiveram na matéria foi exatamente quando vocês estudaram as hipóteses de suspensão do processo lá do artigo 313, né? E aí o processo ele fica suspenso até que haja a solução em relação à habilitação, tá? Deixa eu admitir aqui a Carla. Opa. Vou admitir aqui a Carla. Legitimidade, gente. A habilitação ela pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido em relação à parte, né? Como nós falamos, se o autor da ação falecer e a ação for transmissível, os sucessores
eles vão requerer essa habilitação em relação a outra parte. Se por um acaso, gente, o réu falecer e a ação for transmissível, o autor é que vai requerer essa habilitação, essa substituição processual, né, em relação aos sucessores do réu. Ele vai pedir que, na verdade, os sucessores do réu ingressem na ação, né? Então fica bem claro isso, tá? Quando o autor falece, gente, geralmente os sucessores dele têm interesse em ingressar na causa, por quê? Porque eles vislumbram que existe algum tipo de proveito econômico aí. Agora, quando o réu falece, geralmente os sucessores eles ficam quietinhos, tá? Então, geralmente a iniciativa, quando o réu falece, é por parte do autor. Né? O autor que requer essa habilitação e vai requerer, então, que os sucessores ingressem na ação, tá? Por motivos óbvios, né? O réu, geralmente, né, os sucessores do réu eles vão ter medo de ser prejudicados financeiramente, enfim, tá? Competência vai ser, como é uma ação que vai ser distribuída por dependência, gente, ao processo principal, a competência, obviamente, é do juiz aonde está sendo processado o processo principal, né? Então, se for um processo na vara de família, então vai ser a habilitação vai ser distribuída na vara de família. Se for um processo na vara civil, a habilitação ela vai ser distribuída na vara civil, tá? A petição inicial. O INSS, como réu, pedia bastante habilitação. Sim, exatamente. Né? É uma das hipóteses. O INSS, quando ele figura como réu, tá? Exatamente porque a ação precisa continuar em relação aos sucessores do autor. Essa semana mesmo, uma aluna me procurou contando um caso desse, que o pai dela tinha um processo e tudo, contra o INSS, faleceu, e aí agora eles entraram, né, eles pediram a habilitação para poder ingressar no processo, sucessores e tudo, para poder seguir o processo em face aí do INSS. Mas às vezes, gente, a pessoa é muito simples, né? Às vezes a pessoa não sabe, entendeu? E aí o processo fica parado, né? Então, por isso que o INSS às vezes pede, tá? Não é muito comum, não, né? Não é muito comum o réu pedir pro autor ingressar na ação, né? Para os sucessores do autor ingressarem na ação, não. Mas no caso do INSS é comum porque senão o processo fica parado, né? Do seu pai foi extinta, Elaine? Aí tem que ver, era direito personalíssimo, não era? Após a morte, era direito personalíssimo? Aí tem que ver se era direito personalíssimo, né? E se não tinha nenhum valor para os herdeiros receberem, aí tudo bem. Porque a questão é a seguinte, né? O processo é personalíssimo de aposentadoria, por exemplo? Sim. Só que se tiver valor atrasado, tem que ter sucessão, tem que ter habilitação, porque os herdeiros têm direito a esses valores atrasados, entende? Né? Existe exceção em algum processo que não cabe habilitação? Não, Fernanda. Porque não vai caber habilitação se a ação for intransmissível. Então, assim, não tem jeito, né? É a própria inviabilidade de promover a habilitação, é porque é intransmissível. E o que é intransmissível não tem jeito de ser transmissível, né? Agora, não tem como mudar essa situação, tá? Se aquele direito é personalíssimo, é só da pessoa, não tem jeito de você promover ali uma habilitação para poder mudar isso, tá? Então, a princípio, não. A princípio, não. Igual eu falei para vocês, né? A princípio, não. Mas, olha só o caso do INSS. Quando você tem parcelas atrasadas, a aposentadoria é personalíssima? Sim, tá? Ela é da pessoa, né? Agora, se você tiver parcelas atrasadas que ainda não foram pagas e a pessoa morrer no curso do processo, aí os herdeiros, os sucessores, eles têm direito a essas parcelas que não foram pagas, os atrasados, entende? Então, neste caso, a gente teria que ter habilitação dos herdeiros no processo, tá? Mas não com relação ao direito principal. A questão da aposentadoria já resolveu e acabou. E sim porque existe um crédito, né? Mas o direito, o direito ele não deixa de ser personalíssimo por causa disso, entende? Era sobre valores corrigidos. Então, imagino que você teria direito, tá? Eu imagino que você teria direito em relação a isso, Elaine. Depois tem que olhar direitinho, tá bom?
Não sei. Tem que ver. Tem a prescrição, tem que olhar. Mas eu imagino que as parcelas atrasadas, se não foram recebidas, você teria direito, né? Vocês teriam direito, exatamente, 5 anos de prescrição, tá? Fernanda, ficou ok? A explicação? Ok? Então vamos seguir. Então, competência é do juízo principal, onde está tramitando o processo, tá? Não tem dúvida em relação a isso, né? A gente já falou, vai ter a suspensão do processo principal até que se resolva a questão da habilitação, por motivos óbvios. Não tem como a gente continuar com o processo se a gente não tem aí, né, a sucessão processual daquela parte que faleceu, tá? A petição inicial, gente, como um todo, ela vai seguir os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber. Tem audiência de conciliação ou mediação, professora? Em regra, não, tá? Em regra, não. E aí, o que acontece, gente? Vai haver a citação da parte contrária, né? Então, se por um acaso os sucessores são sucessores do autor, eles vão requerer a citação do réu para, no prazo de 5 dias, se manifestar a respeito dessa sucessão processual. Se por um acaso a sucessão processual for do réu, vai haver o mesmo trâmite, gente. O autor vai ser citado para, no prazo de 5 dias, se manifestar a respeito dessa sucessão processual, tá? É um procedimento, gente, contencioso, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Porque dificilmente, quando você é citado, você vai contestar não concordando com aquela habilitação, né? Se aquelas pessoas que estão se habilitando no processo são herdeiras, são sucessores legítimos do falecido, não tem o que questionar. Então, o questionamento que pode ser utilizado, né, em sede aí de contestação, nesse prazo de 5 dias, seria basicamente que aquelas pessoas que estão ingressando como sucessores do falecido não são seus legítimos herdeiros, não seriam seus legítimos sucessores. Basicamente, a contestação ela seria apenas isso. Né? Ou que, excepcionalmente, naquele caso, aquela ação é intransmissível. Pode haver o questionamento nessa parte também? Pode, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês, né? Dentro do que a gente já falou a respeito da questão dos alimentos. Vamos supor que o pai, a Maria, moveu a ação em face do pai dela, tá? E aí, o pai dela morreu no curso do processo. E aí, o que acontece? Os avós, nesse caso, os avós entrando, ela não ia questionar, mas vamos supor que ela pediu, então, a habilitação dos avós, tá? Nesse caso, gente, os avós, eles poderiam questionar que essa ação ela é intransmissível e que, portanto, eles não iriam ingressar na ação no polo passivo? Sim. Eles poderiam questionar, inclusive, que nessa situação os avós maternos também responderiam pelos alimentos e que, portanto, seria impossível a transmissibilidade dessa ação, que essa ação teria que ser extinta sem resolução do mérito, teria que ser proposta uma nova ação? Sim. Tá? Então, poderia ter uma contestação nesse sentido, ok? Mas, assim, a contestação se resume a isso. Ao caso não ser transmissível ou aquela situação em que nós teríamos sucessores ilegítimos tentando tomar o lugar do falecido no processo, tá? Basicamente seria isso. O prazo, né, gente? Eu já falei aqui, é um prazo mais curtinho, é um prazo de 5 dias, tá? Apenas. Se não tiver contestação, gente, o juiz já sentencia o processo. Se tiver contestação, vai abrir vista para a parte contrária e o juiz vai sentenciar o processo, né? E se tiver, por exemplo, reconhecimento da procedência do pedido, o juiz também sentencia o processo. Então, inércia ou reconhecimento da procedência do pedido, ou seja, reconhecer como legítimos aqueles sucessores, o juiz já julga o processo. Se por um acaso houver contestação, abre vista para a parte contrária para poder impugnar a contestação e logo depois o juiz sentencia. Tem necessidade de fazer audiência nesse procedimento, gente? Muito raramente. Via de regra, não. Por quê? Porque a prova a ser produzida ali é só documental. Não tem prova testemunhal, não tem necessidade de depoimento pessoal das partes. Então, via de regra, não há audiência no procedimento de habilitação, tá? O juiz já sentencia o processo direto. É um procedimento bem rápido mesmo, tá?
E aí cabe habilitação nos procedimentos, né, que já estão tramitando nos tribunais? Sim, tá? Só que aí o procedimento, gente, ele é regulado pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal e pelos regimentos internos, né, do Superior Tribunal de Justiça, tá? E se for no Tribunal de Justiça dos Estados, professora, no caso dos tribunais de justiça dos estados, gente, a gente vai verificar também o Código de Processo Civil, tá? Só nos tribunais superiores é que a gente tem essa designação aí, o procedimento sendo regulado pelo regimento interno do STF e do STJ. Até o TJ, gente, a gente utiliza essa mesma regrinha, né, esse mesmo procedimento que a gente acabou de estudar, tá? Que é um procedimento super simples, né? Então, fez petição inicial, citação. Prazo de 5 dias para poder contestar ou não, né? Ou aceitar. Contestou, impugnação, sentença. Não contestou, sentença, tá? Se por um acaso reconheceu a procedência do pedido, sentença. Acabou o procedimento. É um procedimento rápido, em tese, tá? O que é que demora? Geralmente demora, gente, a confusão entre os próprios sucessores do falecido, tá? Às vezes o problema não é a contestação, o problema às vezes se dá entre os sucessores do falecido, que começam a ficar brigando, isso tumultua o processo e acaba demorando um pouco, tá? Mas o procedimento em si é muito simples. A suspensão, ela tem prazo, isso também é uma questão pertinente, cuidado, tá? Não tem prazo regulado em lei para que o processo fique suspenso. Ah, ele vai ficar suspenso por 1 ano, vai ficar suspenso por 6 meses. Não, gente. Enquanto durar o procedimento de habilitação, o processo principal fica suspenso, tá? Não tem ali uma norma que regule prazo máximo de suspensão, tá? Não tem jeito. Pessoal, alguma dúvida até agora? Aí eu coloquei, né, na dica da professora, conforme já analisada, a habilitação vai ser autuada nos autos do processo principal, tá? Só que é possível, se por um acaso a gente tiver uma quantidade muito grande de sucessores, que a gente desentranhe ela, né, do processo principal e forme autos próprios, tá? É possível. E eu coloquei um caso prático para vocês. Maria é autora de uma ação de alimentos em face de José. No curso do processo, Maria faleceu. Nesse caso, é possível fazer procedimento de habilitação dos herdeiros de Maria nos autos da ação de alimentos? Não. Por quê? Tendo em vista a intransmissibilidade da ação de alimentos, o processo, nesse caso, vai ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 9 do Código de Processo Civil. Tá? Então, como é intransmissível, né, não tem jeito de a gente fazer a sucessão processual, tá? E aí, queridos, alguma dúvida? E os atrasados, como assim? Não entendi, Fernanda. Abre o microfone aí e me explica. Alimentos? Pensão alimentícia atrasada? Vamos lá. Primeiro, né, vamos pensar. A ação de alimentos, até que haja, né, uma sentença, você basicamente não tem alimentos atrasados. Tem os provisórios, mas mesmo assim, esses alimentos, eles são personalíssimos. Então, não tem jeito de nenhum herdeiro virar e falar assim: ah, não, mas eu tenho direito a receber os atrasados. Não tem jeito, porque até aquele valor de atrasados é só para a pessoa, entende? Então, não teria como. Vamos supor que a Maria morre, tá? A mãe dela teria como reivindicar os atrasados? Não, por quê? Porque ela morreu. E os alimentos, eles são para a criança, eles são para a pessoa, sabe? Eles não transmitem para os herdeiros, entendeu? Então, nesse caso, mesmo se tivesse alimentos provisórios atrasados, mesmo se a gente tivesse, né, alimentos atrasados, não teria direito de receber. Por quê? Porque é personalíssimo, não tem como, tá? Não cabe analogia em relação à aposentadoria. Não, não cabe. Não cabe porque são direitos completamente diferentes.
né? É muito diferente. A aposentadoria, ela tá ligada à questão de você ter trabalhado durante muito tempo, ou de você, no caso, né, ter sofrido um acidente de trabalho, e aí você acabou sendo aposentado por invalidez, e aí você precisa de uma renda para poder ser mantido, mas é muito diferente. A natureza jurídica dos institutos é completamente diferente. Então, não tem jeito, né? Ah, professor, e se por um acaso tiver um depósito, um valor no banco que foi depositado e está à disposição, nesse caso pode requerer alvará? Pode, nesse caso pode requerer alvará, mas eu não tenho como prosseguir a ação para poder cobrar os atrasados, entende? Por quê? Porque a pessoa que precisava daquela pensão morreu. Então, se a pessoa que precisava daquela pensão morreu, acabou. Não tem discussão em relação a isso. Né? É um pouquinho diferente. Como a natureza jurídica dos institutos é diferente, não teria como discutir muito isso, não. Ah, professora, mas a gente pode tentar discutir isso na prática? Olha, eu acho que assim, se você tentar discutir isso na prática, pelos institutos serem muito diferentes um do outro, você corre risco de tomar até uma traulitada do juiz, uma litigância de má-fé, alguma coisa nesse sentido, porque é muito diferente. Né, natureza jurídica, é muito diferente. Então, acho difícil a gente fazer essa discussão de forma analógica. Mas, às vezes, né, assim, vocês podem encontrar um posicionamento diferente desse, mas eu, particularmente, acho difícil. Tá? Sempre tem que analisar se o direito é personalíssimo. A aposentadoria tem caráter alimentar, mas a natureza jurídica dela é diferente, Robert. Por exemplo, né, até a gente ter a reforma da Previdência, quando a pessoa falecia, marido e mulher, quando o marido falecia, a esposa ficava com a aposentadoria dele. Se fosse uma pensão alimentícia, isso não acontece. Por quê? Porque a natureza jurídica dos institutos é diferente. Então, vamos supor que o marido tivesse uma aposentadoria e um filho pagasse uma pensão para ele, tá? Se ele falecesse, a aposentadoria ia para a esposa, não é isso? Só que acontece que a pensão alimentícia extinguiria ali o dever de pagamento, porque a pessoa morreu. Viu a diferença? Né? Exatamente por conta da natureza jurídica dos institutos. É muito diferente. Embora tenha caráter alimentar, são institutos diferentes. Entendeu? Ah, professora, e você acha que é uma discussão interessante? Olha, eu acho que é uma discussão interessante. Você acha que isso daria um artigo legal? Eu acho que isso daria um artigo muito legal. Só que assim, bem baseado. Né? A gente teria que ter uma profundidade muito grande de estudo em relação aos alimentos e aí tentar traçar um rumo para que houvesse uma analogia em relação aos alimentos atrasados e aposentadoria. A gente está na academia, né, gente? A gente está numa faculdade. Isso é possível? É possível. A gente tem que pensar, né? Afinal de contas, as coisas que acontecem aí fora vêm exatamente dos pensamentos que são construídos aqui dentro. Tá? Anota aí porque é interessante. Dá um TCC. Dá um TCC. Na verdade, acho que dá até mais do que um TCC. Eu acho que isso aí é pano para manga, inclusive, para dissertação de mestrado. Acho que até mais do que um TCC. Um TCC de uma pós-graduação, acho que até mais. Né? Mas já é o início, eu acho. Bem legal. É uma construção que seria interessante. Exatamente fazer essa comparação. E aí teria que ter uma profundidade de estudo bem grande para vocês conseguirem linkar a questão dos alimentos da aposentadoria, para além de apenas o caráter alimentar. Né? Mas é bem legal, tá? Beleza, meus queridos? Alguma dúvida em relação aos procedimentos que a gente estudou hoje? Lembrem-se disso que eu coloquei aqui no desafio. Isso é importante, já falei isso para vocês. Na oposição, como os réus possuem procuradores de escritórios distintos, os prazos de defesa vão ser contados em dobro? Não, né? O código, gente, ele é bem claro no artigo 683 em dizer que o prazo é de 15 dias. Ponto. Ok? Belezinha, queridos? Então, na próxima aula, a gente segue os procedimentos, tá? Não deixem para poder fazer o fórum de discussão na última hora. O prazo encerra às 23h59 do dia 12. Mais uma vez, gente, retomando. Vocês vão montar grupos de até 5 pessoas, vão se encontrar só por meio remoto, tá? Só de forma, né, remota, sem juntar na casa de um nem de outro, pelo amor de Deus.
né? E vão decidir sobre qual procedimento especial que vocês vão querer falar. Olha, vocês podem falar até disso. Isso é uma discussão bacana no fórum, tá? Sobre qual procedimento que vocês vão, peculiaridades de procedimentos especiais ou de tutela. Vocês vão escolher, então, aquilo que vocês querem falar, pontos polêmicos, escrever um texto de, no máximo, meia lauda, né? Colocar esse texto lá no fórum de discussão com o nome total de todos os integrantes do grupo e o período e turno. Além de fazer essa postagem, vocês vão escolher uma postagem lá do grupo, né, para poder fazer um comentário fundamentado, também pequeno, em cima dessa postagem, tá? Também mesma coisa, colocar o nome todo do grupo e o período e turno. Uma pessoa só do grupo que posta, uma pessoa só do grupo que comenta, tá? Não tem necessidade, não quero que todos vocês postem, que todos vocês comentem. Por quê, gente? Porque senão o fórum vai acabar ficando um pouco tumultuado por causa da quantidade de gente. Por isso que eu tô fazendo essa atividade em grupo, exatamente para que seja mais dinâmica, né? Para que seja possível, inclusive, vocês lerem todas as postagens. Se a gente tiver postagem demais, vai ser difícil vocês lerem todas as postagens, ok? Com casos concretos do fato ou não necessariamente? Não necessariamente, o que vocês quiserem. Pode pegar caso concreto? Pode. Pode dar exemplo hipotético? Pode. Tá? A questão é pontos polêmicos. É para a gente poder mesmo pensar fora da caixinha, para a gente poder mesmo assim refletir a respeito de questões polêmicas. Essa questão mesmo que foi abordada aqui hoje a respeito da questão da aposentadoria dos alimentos, em relação à habilitação, eu acho que é super, super legal. Muito legal mesmo, tá? Dá uma discussão boa para danar. Só não sei se vocês vão conseguir tratar a profundidade dela numa postagem de meia folha, mas vale a tentativa. Acho bem legal, tá? Bom, queridos, então um beijo enorme para vocês. Às 11 horas, a Laísa e a Larissa, a gente se encontra, né? Larissa, eu vou pedir então para você ligar lá no grupo, né? Beijo, Tati. Eu vou pedir para você ligar para dona Elza, né? Eu e a Laísa já estamos no grupo, aí você liga para dona Elza e aí a gente participa lá do atendimento. Você vai seguir o atendimento, você e a Laísa vão fazer o atendimento e eu vou apenas supervisionar, tá, gente? Né? Na prática real é isso. Vocês fazem o atendimento e o professor só supervisiona. Então, na verdade, eu faço algumas intervenções. Mas quem vai seguir o atendimento dela são vocês. Tá, meus queridos? Um beijo enorme. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Dia 12 a gente se encontra no meio de um feriado, mas como tá todo mundo em casa, né? A gente se encontra, tá? Um beijo enorme para vocês, né? Dia 11 é feriado. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Quem for fazer minha prova na terça-feira, calma, tá, gente? Fiquem calmos, né? Leiam a questão e respondam aquilo que eu pedi. Às vezes a questão é simples mesmo, não precisa de preocupar em piorar a situação da questão, não é? A questão é aquela ali mesmo, tá? É simples, né? E em caso de dúvida, pode me procurar. Em caso de problema em relação ao acesso, pode me procurar. Eu não respondo nada com relação ao conteúdo no dia, vocês sabem disso, né? Então, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, tá? Um beijo, beijo, beijo. Tchau, gente!